Olá, amigos, que alegria estarmos retornando aos nossos estudos esses que nos fazem tão bem, né? Estarmos aqui aprendendo com o Alexandre, com o André Luiz, trazendo para a nossa vida. Não é isso, Márcia? Tudo bem Pois com é, você? tudo bem, Thelma? É isso aí, bem-vindos, né? E vamos nós aqui a mais um estudo do nosso livro Missionários da Luz, cada vez mais interessante. Nossa, a gente já passou por tantos temas e vamos, ao longo Nós desses. estamos no meio do livro. Exatamente. E nós estamos lembrando no capítulo 12, na terceira parte, que é preparação de experiências. E vamos, então, só recordar rapidamente do que nós falamos na parte segunda, que é quando o André Luiz pede para receber ensinamentos sobre o processo de reencarnação e ele é levado para o prédio lá, para a instituição, que é o planejamento reencarnatório, né, de reencarnação. E ele está ali sendo apresentado ao Josino, que vai trazer para eles esses ensinamentos, né? Um dos dirigentes da instituição, que Alexandre o leva. Então, ele está ali maravilhado, admirando a beleza dos corpos, né? Dos corpos físicos, vamos dizer ali, como se fossem umas estátuas vivas, onde ele vê toda a representação orgânica dos nossos corpos, e admirado e rendendo graças a Deus pela divina, né, sabedoria e pelos nossos corpos que nós temos. E Alexandre fala o que nós não temos noção disso, desse divino presente, e que a gente não dá o valor que nós deveríamos dar aos nossos corpos. Então, agora nós vamos continuar, porque eles estavam ali vendo, ele estava vendo a parte genésica, né, dos órgãos sexuais, onde Alexandre fala dessa responsabilidade nossa de usar o aparelho reprodutor, né, a questão do sexo, e ele fala que a gente não usa com a responsabilidade que nós deveríamos usar. Então, agora eles vão continuar, né, Thelma? E lembrando aí a questão da paternidade, né, nós estávamos em cima do tempo, quase nós não comentamos a questão da missão da paternidade, que é uma missão. Os espíritos vêm nos lembrar isso lá no Livro dos Espíritos, né? Nos dizendo sobre essa missão. Então, a gente fica pensando, como a Alexandre nos colocou aí diante dessa beleza, né, dos órgãos, o dia que nós, né, que o homem entender, né, a beleza que Deus nos oferece do corpo para nos favorecer a nossa caminhada, mas reconhecer também que no corpo existe, né, essa beleza e das possibilidades de nós sermos co-criadores de Deus através da paternidade, né? Da maternidade, que é missão, nós somos co-criadores, né? Porque Exatamente. se não for através do homem e da mulher, não tem como o espírito reencarnar, né? Exatamente. Então a gente tem que se sentir assim muito honrado, né? Com essa bênção que Deus nos oferece. Duas vezes, né? A vida e o corpo. Exatamente. E mesmo que não seja para a criação, para a procriação, a questão do sexo é uma questão de troca de energia divina. Então, da gente dar esse valor a essas nossas possibilidades. E a gente não valoriza muito, né? Então, vamos nós. Banaliza, né? A gente banaliza. Então, vamos continuar a leitura aqui. Ele continua dizendo, né, André? Compreendi com novo espírito o caráter sublime das energias sexuais e recordei-me compadecidamente de todos os encarnados que ainda não conseguiram edificar o respeito e o entendimento relativo aos sagrados órgãos procriadores. Meu orientador, entretanto, como antena receptora, ele capta, né, os pensamentos do André, de todas as minhas emissões mentais, admitiu-me bondoso. Relegue ao esquecimento qualquer expressão das reminiscências menos construtivas. Os que ultrajam o sexo, escrevendo, agindo ou falando, já são grandes infelizes por si mesmos. Guardei a lição e abençoei a nova experiência que começava. Despediu-se Alexandre, deixando-me na grande instituição de planejamento, onde o assistente Josino, ocupado nos encargos de seu ministério, me confiou aos cuidados de Manassés, um irmão
dos serviços informativos da casa e que me acolheu prazerosamente, cercando-me de gentileza e carinho. Eu achei interessante essa colocação dele em falar para ele, relegue ao esquecimento, né, qualquer expressão do passado, porque ele ia cair lá naquele sentimento, né, de arrependimento não, de culpa, de remorso, né? Então ele fala. Não, e não só dele, né? Porque da gente não entrar nesse pensamento em relação aos Sim. outros, né? Também, né? Também. Então é isso, né? E é interessante aqui, fala, Thelma, continua, porque eu quero só falar de um detalhezinho no final. Não, eu ia comentar só essa questão que ele fala aqui do traje do sexo em relação a escrever, agir. A gente não traje o sexo só pelo sexo, mas quando a gente, né, por exemplo, escreve denigrindo o sexo, age, né, ou fala, olha só, até na deturpação através da fala. E a gente não vai nem entrar nesse mérito, né? Mas até quando ele fala aqui da questão das missões dos pais e das mães, né? Da paternidade, da maternidade, a gente nem entra nisso, né? Quando a gente fala de aborto, de mais outro, o que a gente não faz com isso, né? Pois é, enfim, mas também a gente tem, como ele fala aí, né? Já são infelizes por si mesmos, aqueles exatamente. que por ignorância, né, Márcia? Porque tem aqueles que fazem sabendo e aqueles que fazem por ignorância. Né? E a gente vê aqui que só para que o Josino, pelo que eu entendi, né, ocupado com o encargo do seu ministério. Então, que era o ministério que a gente viu do planejamento da reencarnação, planejamento reencarnatório, algum nome assim. Ele ia retornar, né? Então, assim, pelo visto, o Josino é o dirigente desse ministério. E aí indica a André para ir, Manassés é que vai cuidar de ajudá-lo nessa instrução, né? Que a gente recorda para quem está chegando, que a André está querendo ter umas explicações sobre o processo da reencarnação para ele poder participar com o Alexandre na reencarnação do Segismundo. Então é isso. Senti imediatamente que o meu aprendizado ali se iniciava com um imenso proveito. Manassés era um livro volante. Seus pareceres e informes traduziam valiosos ensinamentos. Aproximando-nos dos pavilhões de desenho, onde numerosos cooperadores traçavam planos para reencarnações incomuns, foi o meu novo companheiro procurado por uma entidade simpática que lhe pedia informações. Manassés apresentou uma otimista. Trata-se de um colega que, depois de 15 anos de trabalho nas atividades de auxílio, regressaria à esfera carnal para a liquidação de determinadas contas. O recém-chegado parecia hesitante, via-se-lhe o receio e a indecisão. Não se deixe dominar pelas impressões negativas, dirigia Manassés a ele, infundindo-lhe bom ânimo. O problema do renascimento não é assim tão intricado. Naturalmente, exige coragem, boas disposições. Então, ele está falando para o André não se impressionar muito, né? Porque é complicado, mas é possível. Naturalmente, mais ou menos isso que ele está falando. E falando para o próprio rapaz, né? Para a própria entidade que chegou lá, né? Tipo assim, ó, não fica, né? Que ele está super preocupado, né? Então ele falou assim, olha, é difícil, mas vai querer, mas não é tão intrincado assim, né? Mas tem que ter coragem, boa disposição para reencarnar, né? Entretanto, exclamava o interlocutor, algo triste. Temo contrair novos débitos, ao invés de pagar os velhos compromissos. É tão penoso vencer na experiência carnal, em vista do esquecimento que sobrevém à encarnação, mas seria muito mais difícil, diz ele, né? Triunfar guardando a lembrança. E a questão do esquecimento, né? Já pensou a gente reencarnar lembrando tudo que foi feito? A gente, quando está aqui por coisas muito menores, a gente não quer convivência com as pessoas, por coisas simples, a gente não quer mais aquela pessoa perto da gente. Você imagina como a gente estava vendo o caso do Segismundo, que ia reencarnar, que tinha matado o companheiro,
né? Esse que é um triângulo amoroso, a senhora que acabou na prostituição. Você imagina a gente lembrando disso tudo? Como é que ia ser a gente aqui? Não tem Então, o condição. esquecimento também é É uma benção. uma bênção, é uma misericórdia divina. E muitas pessoas querem saber de vidas passadas. Não estamos aqui recriminando, pelo amor de Deus, não é isso. Nós estamos falando que isso só deve ser feito quando existe uma necessidade até para patológica, reagir. né? Exatamente, mas não por curiosidade. Isso. Prosseguindo sorridente, acrescentou: se tivéssemos grandes virtudes e belas realizações, não precisaríamos recapitular as lições já vividas na carne. E se apenas possuímos chagas e desvios para rememorar, abençoemos o esquecimento que o Senhor nos concede em caráter temporário. Esforçou-se o companheiro para esboçar um sorriso e objetou: conheço-lhe o otimismo. Quisera ser igualmente assim. Voltarei confiante no concurso fraterno de vocês. Quer dizer, não é fácil, né? Principalmente o espírito, quando está na erraticidade, que ele tem noção de tudo, né? Mas ele tem que vir, né? Tem que enfrentar. Ele observa não só o que ele fez, mas ele também vê muitos exemplos, né, Thelma? Assim como a gente vê aqui na Terra exemplos de pessoas que vão falhando por conta das suas próprias escolhas erradas, por conhecimento, por desconhecimento, mas assim, e lá na espiritualidade, com a mente mais aberta, com tudo bem mais claro para nós, não deve ser fácil mesmo, não, né? Sabe por quê? Colocar o pé aqui na carne faz com que a gente acabe falhando e muito. Então, esse é o medo. A gente falha no nosso planejamento e ainda acaba tendo outros débitos, né? E às vezes envolvendo outras pessoas, né? Exatamente. É tudo assim muito ligado. É bem delicado, mas é preciso, né? Então ele modificando o tom de voz, indagou: pode informar se o meu modelo está pronto? Quer dizer, é aquele modelo que ia estruturar, né, ser a base, digamos assim, para... Nos outros que a gente já viu, aqueles pergaminhos, que eram os mapas, né? Eram os mapas dizendo como vai ser o modelo biológico, né? Como vai ser o corpo. E aí foi falado a questão dos desenhos, né? Eles estão num local de desenhos lá. Exatamente. O ensino leva o André, né? Creio que poderá procurá-lo amanhã. Já fui observar o gráfico inicial e dou-lhe parabéns por haver aceitado a sugestão amorosa dos amigos bem orientados sobre o defeito da perna. Certamente lutará você com grandes dificuldades nos princípios de nova luta, mas a resolução lhe fará grande bem. Sim, disse o outro, algo confortável. Preciso defender-me contra certas tentações de minha natureza inferior, e a perna doente me auxiliará, ministrando-me boas preocupações. Ser-me-á um antídoto à vaidade, uma sentinela contra a devastação do amor próprio excessivo. Muito bem, respondeu Manassés, francamente otimista. Então, a gente até já falou um pouquinho sobre isso aí. Ele ia ter um defeito na perna, né, para trabalhar essa questão necessária, e que ele, nessa encarnação, ele ia vir com o objetivo de trabalhar a vaidade, né, que foi o causador, foi a causadora da sua queda. Né? E aí a gente vê que esse amigo do Manassés já era um espírito que tinha condições de estar ali naquele ministério, participando de alguma forma das decisões de como ele seria a próxima reencarnação dele, né? E aí Manassés fala: ficamos felizes por você ter aceitado esse desafio. A sugestão foi, olha, não foi uma imposição, né? Ele poderia não aceitar, né? Ele fala de aceitar a sugestão de vir com um defeito na perna. Né? Se não fosse um espírito evoluído, consciente, ele ia se sentir revoltado, né, diante dessa situação. Mas é por isso que a gente vê aqui no nosso mundo pessoas que
andam, às vezes, a vida toda numa cadeira de rodas, né? Têm defeitos congênitos, ou então até mesmo durante um período da vida perde determinado órgão, fica deficiente de alguma maneira, e são felizes, né? E são Exatamente. felizes, vivem bem, né? Com aquela Com dificuldade, alegria, com com tudo, alegria, né, né? e outros. Eu fico lembrando de pessoas até que não vêm assim, mas que perdem até a mobilidade, ficam paraplégicos e dão outra guinada na vida, né? Não passam ficando se ressentindo, revoltados e seguem a vida adiante. Passa pela dor, tem aquele momento, né, difícil, mas depois encara aquilo e vai em frente, né? Não Exatamente. se desespera. Ah, eu acabei de ler esse todo? Acho que sim, né? Sim, sim, sim. Então vamos para o próximo. E pode informar-me, André Luiz fala, ainda a média de tempo conferida à minha forma. Não, o amigo que pergunta quanto tempo ele vai Ah, é. ter. Ele quer saber quanto tempo. Então, ele diz 70 anos no mínimo, que o novo companheiro, Manassés. Né? O outro fixou uma expressão de reconhecimento enquanto Manassés continuava. Pondere a graça recebida. E depois de tomar-lhe a posse do plano físico, não volte aqui antes dos 70. Quer dizer, depois que você estiver lá em pleno vigor, não retorne antes dos 70. Trate de aproveitar a oportunidade. Todos os seus amigos esperam que você volte mais tarde à nossa colônia na gloriosa condição de um completista. E agora, gente, eles vão falar bastante sobre o completista, né? Mas aqui, só antes de você terminar, e a questão de pondere a graça recebida Silvério, né? E aí não volte aqui antes dos 70. Então, para que as pessoas, para que nós possamos perceber que não tem um determinismo assim, você vai viver 71 anos, tantos dias, porque depende de nós, né? Nós temos aqui um certo, lógico, em torno disso. Mas nós temos, tirando o suicídio, óbvio, né, até que a gente poderia interromper isso antes, né, mas nós temos aqui que a gente chama de até o próprio suicídio indireto, né, quando a gente vai gastando todo esse fluido vital que nós temos antes do tempo, com alimentações não adequadas, com vícios, como você já falou da outra hora, não dormindo Noites direito. mal dormidas, É né? isso. Então, o quanto nós vamos desgastando esse nosso corpo físico, e talvez ele fala assim, ó, trate de aproveitar, porque pode ser que a gente não. Né? Então, a possibilidade da gente voltar antes ou até um pouquinho depois, dependendo do que a gente faz. Até Né? os desgastes emocionais, a Exatamente. raiva, a pessoa que é ansiosa demais, né? Aquela pessoa que está elétrica, isso tudo a gente está gastando fluido vital, minha gente. O Né? fumo, né, o álcool, tudo isso vai fazendo com que a gente vá acabando com o nosso corpo físico. Então, Isso. achei bem interessante, né? Não volte aqui antes dos 70, quer dizer, a gente tem essa participação também. Também. O interpelado mostrou um raio de esperança nos olhos, agradeceu e despediu-se. As últimas observações de Manassés acenderam-me curiosidade mais forte. Não contive a indagação que me vagueava no pensamento e perguntei, sem rebuços. Vou passar logo e depois a gente. Uhum. Meu amigo, o que significa a palavra completista? Ele sorriu, complacente, e retrucou bem-humorado. É o título que designa os raros irmãos, que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhe oferecia. Em geral, quase todos nós, em regressando à esfera carnal, perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das forças fisiológicas. Perambulamos por lá fazendo alguma coisa de útil para nós e para outrem, mas, por vezes, desprezamos 50%, 60%, 70% e, frequentemente, até mais de nossas possibilidades. Em muitas ocasiões, prevalece ainda contra nós a agravante
de termos movimentado as energias sagradas da vida em atividades inferiores, que degradam a inteligência e embrutecem o coração. Aqueles, porém, que mobilizam a máquina física à maneira do operário fidelíssimo conquista direitos de muitos expressivos em nossos planos. Então, isso aí é o completista, né? Aquele que aproveita essa máquina, aproveita as oportunidades, né? Para estar vivendo a vida da melhor maneira possível, né? Usufruindo de tudo aquilo, como a Márcia falou aí, né? Não desperdiçando esse fluido vital, né? Que cada um de nós recebe à proporção das nossas necessidades, de forma invigilante, né? A gente recebe essa quantidade que a gente sabe que dá para durar, que nós podemos ir até renovando de alguma forma, né? Aumentando ou até diminuindo. E aqui esses números espantam, né? Porque essa palavra completista, como ele diz, né? Quando a gente aproveita todas as oportunidades que nos foram oferecidas e tudo aquilo que foi planejado, a gente vem e cumpre. Mas ele diz que, ele fala aqui, olha, mas por vezes ele fala desprezando de 50%, 60%, 70% e até mais. Ele bota aqui frequentemente até mais de nossas possibilidades. Olha só, imagina, né? Então, se a gente volta lá cumprindo só 30%, 40% daquilo que foi feito em realizações e até em quantidade de anos que nós deveríamos estar aqui, né? Por nossa conta e risco aqui, nós simplesmente desperdiçamos todas essas dádivas que nos são dadas, né? E até de ajuda, né? Porque por mais que a espiritualidade queira nos ajudar, né, Thelma, nem sempre a gente se mantém Nem aberto sempre é para essa possível, ajuda. a gente nunca está aberto, pode não estar aberto a essa ajuda, né? O irmão X, Humberto de Campos, tem um livro, não sei qual dos títulos, mas é fácil encontrar na internet a mensagem A Ficha, que é do Saturnino, a história do Saturnino. Eu lembro. Eu acho que eu já até comentei isso aqui uma vez, mas ele desgasta seu fluido vital até esperando o elevador, né? Por tudo ele se desgastava. Então, a gente, às vezes, quando está muito nervoso, quando estamos muito agitados, nós temos que procurar até se tratar, né? Procurar rever essas coisas, porque a ansiedade demais, né? A depressão é uma doença, a ansiedade também. Então, a gente tem que procurar rever esses pontos. É interessante essa lição, porque ele vai perdendo essa energia aos poucos e ele desencarna no processo, né? Desencarna jovem ainda, jovem no sentido de um homem de meia idade, por falta de atenção a essas questões. Então, não é só nas grandes coisas, a gente pensa logo nos vícios, né? Mas às vezes são pequenos detalhes do dia a dia que a gente, se for somando tudo. Isso. Aquela pessoa que briga em qualquer situação, que faz confusão, que não aprende, não desenvolve a tolerância, não se esforça. Daí a necessidade de nós sermos pacíficos, né? Essa coisa da toda hora a gente está nervoso, isso desgasta o nosso carro, né? Desgasta a nossa ferramenta de trabalho. Isso é muito sério. Igual o Chico chamava o nosso burrinho, né? A gente tem que cuidar bem do nosso burrinho. Né? Isso. Pois é. Então, vamos em frente. O completista ainda tem os fatores a favor, né? Na qualidade. Aí o Manassés continua falando lá. O completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro, quando lhe apraz o regresso à custa emissão de amor e iluminação, ou recebe veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas, a caminho dos círculos mais elevados de trabalho. Semelhante notícia representava para mim valiosa revelação. Nada mais legítimo que dotar o servidor fiel de recursos completos. E lembrei-me dos desregramentos de toda sorte a que me entregara as criaturas humanas, né, que se entregam às criaturas humanas em todos os países,
doutrinas e situações, complicando os caminhos evolutivos, criando laços escravizantes, enraizando-me no apego aos quadros transitórios da existência material, alimentando enganos e fantasias, destruindo o corpo e envenenando a alma, num transporte de justificada admiração e hierarquia. Pode ler o outro ou você quer falar alguma acho coisa que a gente já aqui? estava falando sobre isso, né? Acho que a única coisa que a gente tem de importante é o primeiro parágrafo, quando ele fala de que ele pode escolher à vontade um corpo futuro. Mas aí é interessante, que a gente pensa logo que vai escolher assim, um corpo belo, um Isso, corpo, é o que ele vai que falar, né? seja. Mas não é nada disso, porque quanto mais evoluído o espírito, menos valor ele dá a essas coisas. Ele quer não falir, ele quer retornar vitorioso ao mundo espiritual, né? Mas eu acho que ele vai falar sobre Vai isso falar ainda. disso ainda. Recordando o cativeiro dos espíritos encarnados no plano da sensação, né? Porque a gente é escravo das sensações quando nos deixamos levar pelos prazeres. Consola-nos saber que há um prêmio, isso é André, né? Aos raríssimos homens que vivem na sublime arte do equilíbrio espiritual, mesmo na carne. E aí Manassés diz, sim, aprovando-me com o olhar, por mais estranho que possa parecer, semelhantes exceções existem no mundo. Passam frequentemente para cá, entre os anônimos da crosta, sem as fichas de propaganda terrestre, mas com imenso laço de espiritualidade superior. E dando-me a impressão de que desejava esclarecer-me relativamente a ele mesmo, né, falar dele mesmo, acrescentou: há muitos anos que me esforço para conseguir a condição dos completistas. No entanto, até agora continuo em fase de preparação. Quer dizer, volta e acaba falhando. O Thelma, sabe que eu fiquei lembrando, né? A gente não sabe a condição do próprio Chico Xavier, né? Mas Chico, a gente sabia que era um espírito que estava muito acima de todos nós. E o Chico tomava não sei quantos remédios por dia, tinha não sei quantos problemas físicos, não veio com fisicamente belo, maravilhoso, e com certeza eu acredito que o Chico, para ter a missão que ele teve, não era qualquer espírito, não era um espírito puro, mas com Claro que certeza tinha não, e condições. ele falava nas suas entrevistas, eu estou escondido. Ele falava, eu estou Mas com escondido. certeza ele pode até não ter sido um completo, mas tinha condições de definir um pouco definir como seria o seu corpo físico, e nem por isso veio. E também Então, sabe que me por isso ele não estava ali fala. escondido, porque a gente pensa que nesse corpo que vai ser escolhido vai ser aquela maravilha. E não, a gente vê pelo próprio Chico, ele falava isso. Eu estou É, escondido. Quer dizer, está escondido ali naquela parte de se não se demonstrar um espírito, né? Uma beleza, mas a gente sabe que ali, atrás daquele corpo frágil, como ele era, né? Daquele homenzinho pequeno, que no final ele estava bem pequenininho, né? Existe um mas que espírito, luz, que e que luz. luz, Foi não é? comentado quando ele desencarnou sobre a aura que ele tinha, né? É. Então, assim, que Me as lembro pessoas sentiam a distância, né? Pois agora. é. E É, aí, esse comentário que ele coloca aqui, né, de Manassés, que esses voltam para cá entre anônimos da crosta, sem fichas de propaganda terrestre, mas com imenso lastro de espiritualidade superior. Quantas pessoas, Thelma, têm a experiência de ter um filho com problemas, né, que às é, vezes fazem, e outras, ou de cuidar de alguém, que faz com que, sem você reclamar, você, né, se dedique à vida daquele filho. adquire créditos, né? Né, então, assim, a sua vida, vamos dizer assim, entre aspas, para que você possa cuidar daquele filho, se dedicar àquele filho. E quantos fazem sem reclamar? E esses passam, desencarnam e passam aqui como anônimos. A gente nem sabe, né, dessa pessoa que está ali resignadamente àquela condição. Então, Quantos filhos, né, que cuidam de seus paizinhos idosos, às vezes deixam de se casarem, de ter família por causa daquele vínculo, por amor,
sem reclamação, sem nenhuma, né, lamentação, mas fazem por amor. Isso tudo acrescenta créditos a esse espírito que retorna, né, cheio de condições de ter essas opções no mundo espiritual. Eu só sei que nós estamos muito longe de conseguirmos ser um completista. Mas a gente chega lá, vamos lá. Começar pela base, né? Vamos lá. Isso. Compreendi que Manassés, tanto quanto eu, trazia regular bagagem de recordações menos infelizes. Todos nós menos temos, felizes. Né? Menos felizes. Com respeito ao uso que fizera do corpo terreno nas experiências passadas. E procurei modificar a orientação da palestra. Aí ele pergunta, sabe de algum completista que tenha regressado à crosta? Sim, ele responde, naturalmente terá escolhido um organismo irrepreensível, olha só. Meu novo companheiro mostrou significativa expressão fisionômica e acrescentou, nenhum dos que tenho visto partir, embora os méritos de que se encontram revestidos, encontraram formas irrepreensíveis quanto às linhas exteriores. Escolheram formas irrepreensíveis. É o que a gente estava falando, né? Até damos exemplos de Chico e de outros aí, né? De outros, né? Solicitaram providências em favor da existência sadia, preocupando-nos com a resistência, equilíbrio, durabilidade e fortaleza do instrumento que os deveria servir, mas pediram medidas tendentes a lhes atenuarem o magnetismo pessoal em caráter provisório, evitando-se-lhes apresentação física muito primorosa, ocultando, assim, a beleza de suas almas, para a eficiente garantia das suas tarefas. Assim, procedem, porquanto vivendo a maioria das criaturas no jogo das aparências, quando na crosta planetária, incumbir-se-iam elas próprias de esmagar os missionários do bem, se lhes conhecesse a verdadeira condição, através das vibrações destruidoras da inveja, do despeito, da antipatia gratuita, das disputas injustificáveis. Em vista disso, os trabalhadores conscientes, na maioria das vezes, organizam seus trabalhos em moldes exteriores, menos graciosos, fugindo por antecipação ao influxo das paixões devastadoras das almas em desequilíbrio. Eu estava me lembrando aqui daquele caso que eu não vou contar, que vai tomar muito tempo, mas depois vocês podem ver na internet a história da Valéria, contada pelo Chico, né? Que, assim, a grosso modo, era um espírito que tinha um problema muito grave, né, mental, e ela era toda deformada, problema congênito. E o Chico, todo dia, ia visitar a Valéria. Todo dia visitar a Valéria. E ela não falava. E ele começa a ensinar ela a falar Jesus, né? Então, ele de tanto fala Jesus, Valéria. Falei que não ia contar e estou contando, né? Fala Jesus, Valéria, fala Jesus. Um dia ela fala Jesus, com muita dificuldade, né? E depois de pouco tempo ele vai visitar e ela tinha desencarnado. Um dia ele teve um problema na angina, estava de repouso na sua casa e começou a ver um espírito lindo que aparecia, né? Assim, no quarto dele, cuidava, não falava nada. Cuidava dele e não falava nada. Um dia o Chico perguntou, né? Eu te conheço, como é seu nome? E aí ela, olhando para ele fixamente, ela repetiu a palavra, da forma que ela falava, Jesus. Aí ele, Valéria, você, Valéria. Chico contou isso no programa da Hebe Camargo. Olha, tem muito tempo, mas ele está lá no YouTube. E é muito emocionante, muito emocionante. Então, são espíritos que vêm desse jeito, né? Para evitar, muitas vezes, a inveja, o despeito. Porque se fosse muito belo, né? Detentor de grandes condições em todas as áreas, como seria?
E assim, com certeza que veio com séria de dificuldades físicas, provavelmente também estava aqui reajustando seu perispírito, né? Porque ela veio com tantos problemas físicos, ela devia estar em reajuste também. E se Deus quiser, a Valéria pode ter voltado como uma completista, né? Assim esperamos. Entendia a extensão do esclarecimento e meditava na grandeza dos princípios espirituais que regem a experiência humana, quando Manassés acrescentou após longa pausa: as mentes juvenis, quais crianças do mundo, brincam com o fogo das emoções. Todavia, os espíritos amadurecidos, mormente, quando chegam à situação de completistas, abandonam toda experiência que os possa distrair no caminho da realização da vontade divina. Em seguida, convidado pelo novo amigo, penetrei numa das dependências consagradas aos serviços do desenho. Pequenas telas demonstravam peças do organismo humano. Estavam ordenadas em todos os recantos. Tinha a impressão fiel de que me encontrava num grande centro de anatomistas, cercados de auxiliares competentes e operosos. Espalhavam-se desenhos de membros, tecidos, glândulas, fibras, órgãos de todos os feitios e de todos os gostos. Quer ler o outro e a gente continua? A gente pode ler. Uhum. Ele está só observando, né? Como é que é. O planejamento. Como sabe, observou Manassés cuidadoso, no serviço de recapitulação ou de tarefas especializadas, na superfície do globo, a reencarnação nunca pode ser vulgar. Para isso, trabalham aqui centenas de técnicos em questões de embriologia e biologia, em geral, no sentido de orientar as experiências individuais no futuro de quantos irmãos se ligam a nós no esforço coletivo. Sentindo espontânea veneração, contemplei os servidores que se inclinavam atenciosos, arquitetando o porvir de muitos companheiros. Como era complexa a oportunidade de renascer. Que atividades intensas exigiam dos benfeitores espirituais. Ao meu gesto de estranheza, respondeu Manassés numa síntese expressiva. Eu fico abismada com o trabalho, Thelma, a gente não tem noção. E aqui a gente está tendo simples falas de André Luiz, né? Uma ideia muito... Mas a gente não tem noção da complexidade que deve ser de uma reencarnação. E são milhares e milhares de criaturas reencarnando a todo momento, a todos os dias. É o trabalho da espiritualidade. Etapas, detalhes, né? Injunções necessárias ali nos processos. Você já pensou? É humanidade, está falando de humanidade, não é de 200, 100 pessoas, são milhões de pessoas. Né? E quantas pessoas dizem assim, né? Quando passa, eu não pedi para nascer, e outro, né? Eu não pedi para ser seu filho, olha só. Né? E no outro slide, Márcia, ele estava falando dos jovens, né, que banalizam, né? Deixa eu até botar lá um pouquinho. Ali, ó, as mentes juvenis com as crianças, quer dizer, as mentes imaturas, né, brincam com o fogo das emoções, né? E às vezes detonando essas oportunidades, né? Mas ele está falando ali, né, que as crianças, as mentes juvenis, quais as crianças do mundo, quer dizer, lá na espiritualidade, não dão valor. Não valorizam. E nós aqui também. É uma coisa para nós pensarmos muito, né, nessa questão da reencarnação. Eu acho que eu passei um a mais. Esse aí. A gente já tinha lido, né? Esse, não, volta o outro, deixa eu ver qual. O anterior a esse aí. E Thelma. Então, 33, a gente já estava no 34, eu acho. Eu acho que eu pulei coisa aqui. Ele falou do completista, então eu não li esse. Vamos lá. Eu acho que leu sim. Mas agora vamos passar. Não, já leu, que continua na fase de preparação, já estava lá e está falando dele mesmo. Então é o 5 mesmo. Então, solicitaram providências em favor da existência sadia. Ele está falando ainda dos completistas, né? Aqueles,
Nenhum dos que tenho visto partir, embora os méritos que se encontram revestidos, escolheram formas irrepreensíveis contra as linhas superiores, as linhas exteriores. Será A que eu já gente já li? leu esse também, Thelma. Já. Hoje está confuso, hein? Então, Ó, esse as mentes juvenis, a gente já também, leu com as crianças no mundo. então Esse vamos ver. próximo, Então, esse Não, aí a gente. esse aqui nós lemos e ficou Não, de passar. Ó, agora ao é meu esse. gesto de estranheza, respondeu Manassés numa síntese expressiva. Eu já tinha lido, sim. Também sim, agora a gente vai para o 38. Aí ele vai falar, né? Você não ignora que os homens ainda selvagens ou semi-selvagens, embora utilizando os recursos sempre sagrados da natureza, edificam suas habitações em moldes mais simples e rudimentares. Todavia, o homem que já atingiu certo padrão ideal, desenvolvendo faculdades superiores, constrói o lar organizando plantas prévias. Indicando o quadro interior extremamente movimentado, acrescentou: não estamos aqui senão cogitando igualmente de projetos para futuras habitações carnais. O corpo humano não deixa de ser a mais importante moradia para nós outros, quando compelidos à permanência na carne. Não podemos na crosta, meu Deus. Não podemos esquecer que o próprio Divino Mestre classificava como o templo do Senhor. Aqui ele ainda está voltando a valorizar o corpo humano, né? Que Exatamente. Jesus chamava o templo do Senhor e Emmanuel chama de santuário divino, né? Que a gente tem que ter essa atenção importante com o corpo. A gente vamos terminar nesse aí? Vamos. Impressionado seguia atenciosamente os trabalhos em curso. Dispunhamos-nos a seguir adiante quando uma irmã de porte muito respeitável se aproximou, saudando Manassés afetuosamente. Ele respondeu com gentileza e apresentou: é nossa irmã Anacleto. Cumprimentei-a, sentindo-lhe a simpatia pessoal. Trata-se de uma das trabalhadoras mais corajosas, acentuou o funcionário do trabalho de informações. A senhora sorriu, algo contrafeita por se ver focalizada na opinião franca do companheiro. Todavia, Manassés, com o otimismo que lhe era característico, prosseguiu: imagine que voltará à esfera do globo em breves dias, em tarefa de profunda abnegação, por 4 entidades que há mais de 40 anos se debatem em regiões abismais das zonas inferiores. Então, agora vai iniciar aí um episódio novo, né? Onde esses espíritos se debatiam lá nas zonas inferiores 40 anos, e agora essa senhora vai reencarnar recebendo esses espíritos. E a gente vai ter que parar, né? E nós vamos ver a história dela na última parte, se Deus quiser, do nosso programa. Né? Que certamente trará muitos ensinamentos para nós. É isso, né? Então, temos aí a continuação da Anacleta, não é isso o nome dela? Acho que é isso, né? Então, nós vamos ver na semana que vem. E a gente vai ver, através da Anacleta, né, o exemplo de coisas que nós já falamos. Né? Exatamente. E da necessidade que eles vão mostrar como vão voltar esses espíritos e vamos continuar isso quer dizer, André Luiz, bem didaticamente, agora vai mostrar como vai ser esse processo reencarnatório mesmo. Então, a nossa gratidão pela companhia de vocês, e semana que vem nós estamos aí na última parte do capítulo 12. Espero que estejam todos aproveitando como eu e Thelma estamos, que ficamos todos com a paz de Jesus. Esperamos que realmente estejam sendo assim, motivados, né, a refletir sobre essa questão da reencarnação, do corpo, da nossa responsabilidade. Muita coisa para nós pensarmos. Né? Fiquem com Deus, com Jesus, e até a próxima semana. Até mais, Márcia, se Deus quiser. Até mais, Thelma. Até mais, pessoal. Tchau.